Ok, vai começar, vai começar. Muito boa noite. Em breve teremos Sérgio Moricone aqui na nossa live, crítico de cinema. Boa noite, doutor João Batista. Seja bem-vindo. Vanessinha, Eliane, boa noite. Esperando aí o Sérgio Moricone se conectar. Grande João Batista, homem do direito, direto do Rio de Janeiro. Eliane, boa noite. Boa noite, Arisa, Camila, Gioconda. Daqui a pouco o Serginho vai entrar. Preparo Jurídico, sempre prestigiando. Meus amigos aí do Preparo Jurídico. Tudo bem com vocês? O Cone deve estar entrando aqui no visor a qualquer momento. Boa noite, Robertinha, minha querida. Aí, vamos lá. Sérgio Moricone, chegando na área. Boa noite, Sérgio. Boa noite, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, rapaz? Vamos começar então a nossa live. Obrigado. O Vamos, Preparo vamos lá. Jurídico é top também. Então, pessoal, boa noite. Hoje temos aqui um convidado para lá de especial, que é o Sérgio Moricone. Sérgio Moricone, ele é professor de cinema, crítico de cinema e de cultura. Boa noite, Cacau Teixeira. Também diretor, roteirista. Vou falar um pouquinho aqui do Serginho, né? O Sérgio é jornalista, sociólogo, professor de cinema. Em 1997, ele dirigiu o curta-metragem Atos, né, que é uma homenagem ao artista Atos Bulcão, né, Sérgio? Também é co-roteirista de longas-metragens, né, como, por exemplo, o Romance do Vaqueiro, né, um filme de 2007, que foi premiado no Festival de Toulouse, na França, né? Também Dom Quixote do Araguaia. O Sérgio também dirigiu outros filmes, não é isso, Sérgio? E, enfim, o Sérgio também, já produziu vídeos culturais e educativos, enfim. Ele também é criador e curador do festival de cinema e gastronomia chamado Slow Food, que aconteceu até há algum tempo atrás na cidade goiana de Pirinópolis, mas ano passado foi realizado em Brasília. Além disso, o Sérgio é autor do livro Cinema, Apontamentos para uma História, né? Livro bem legal, já li. Enfim, então tem muito mais coisas sobre o Sérgio Moricone, mas eu vou deixar que ele fale para a gente, porque a melhor coisa em relação ao Sérgio é ouvi-lo, uma figura fantástica, que tem muitos conhecimentos aí para compartilhar com a gente, de cinema e vários outros assuntos. Então, sem mais delongas, Sérgio, boa noite. Queria começar, que você falasse um pouco, você tem mais de 40 anos aí, ou mais ou menos 40 anos, enfim, você pode falar, dedicados ao cinema. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o cinema, sobre sua formação, como é que você, enfim, se interessou em trabalhar com cinema. Pois é, eu mesmo muitas vezes me pergunto como é que eu optei por esse caminho, né? E aí você vai puxando na sua memória, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, meus pais me levavam para ver filmes. E não eram esses filmes comerciais, eram filmes, esse tipo de filme que passa, por exemplo, no Cine Cultura Liberty Mall. Então eu acho que daí já vem um pouco dessa minha formação, porque eu lembro até hoje, eu era criança, e o meu pai me levou para ver no Cine Coral, na praia do Flamengo, de Botafogo, Um Dia um Gato, um filme tcheco, que é aquele que o gato olha e as pessoas ficam numa cor que revelam a personalidade dessa pessoa, se a pessoa é invejosa, se a pessoa ama. E para você ter uma ideia, eu estou dizendo isso eu estou dando esse exemplo do Rio de Janeiro, porque quando eu era criança aqui em Brasília, você é mais novo, Marcelo, mas nos anos 60 não existia praticamente Brasília. E todo mundo que morava em Brasília, quando eu era criança, passava 4, 5 meses no Rio de Janeiro, porque eu nasci no Rio de Janeiro, porque tinha as férias escolares do final do ano, que eram 3, 4, quase 4 meses, e depois em julho. Então, muito dessa minha formação de ir ao cinema no começo era lá no Rio, que eu ia com meus pais de férias e eles me levavam para ver filmes. Agora, a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Embora Brasília não tivesse quase nada nos anos 60,
Mas a gente tem que colocar entre aspas, porque a Brasília era uma cidade pequenininha ainda nos anos 60, mas tinha uma atividade cinematográfica e cultural interessantíssima. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, eu morava na 109 Sul e eu vi Deus e o Diabo na Terra do Sol projetado na parede de um prédio da 108 Sul. Porque olha. tinha, desde da Universidade de Brasília, da criação da Universidade de Brasília, que teve o primeiro curso de cinema do Brasil, né, com Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet e tudo mais, e eles expandiam a atividade cinematográfica para a comunidade. E você já deve ter ouvido falar no Cineclube da Escola Parque, da Escola Sim. Parque, tem um cinema lá, e eu criança, eu tenho até hoje as carteirinhas, eu fiz curso de neorrealismo italiano, expressionismo alemão e vários outros. Então, Isso, criança. desde criança. E como tinha pouca coisa, tinha aquele miolo cultural de Brasília, que era o Cine Cultura na W3, que tinha a programação da Fundação Cultural durante 2 dias, acho que eram 2 dias, né? Nos outros dias era Bang Bang e Kung Fu. Eu ia em tudo, eu ia no Cultural, ia no Bang Bang e no Kung Fu. Tinha o Cine Brasília e tinha a Escola Parque. Então eu acho que eu devo muito dessa coisa a essa dinâmica incrível que tinha Brasília, mesmo no começo da cidade, e que influenciava uma pessoa como eu, que era uma criança, né? Eu, criança e adolescente, eu me lembro que uma vez eu fui no Cine Cultura ver um filme nesses 2 dias de cinema cultural patrocinados pela Fundação, na época era Fundação Cultural, eu fui ver Pequenos Assassinatos, é um filme maravilhoso do Alan Arkin. E é um filme violento e tudo mais, né? E na porta do cinema eu encontrei o Rogério Costa Rodrigues. Ele era já professor da UNB e eu era lá um moleque, né, um adolescente, vendo aquele filme. Conversando com ele, e depois ele viria a ser um dos meus mestres no curso de comunicação da UNB. Ele foi um dos meus professores que mais me marcaram, o Rogério Costa Rodrigues. E eu o conheci criança lá na porta do Cinecultura. Então eu acho que esse é um dos fatores que eu acho que me fizeram me orientar para o cinema. E também o fato de que, veja, meu pai era italiano, quando eu penso, outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu herdei uma biblioteca de cinema inacreditável. Na minha casa tinha os roteiros dos filmes do Fellini, do Rocco e seus irmãos, do Visconti, e eu tenho até hoje, isso aqui eu acho que pouca gente tem, a primeira edição de revisão crítica do cinema brasileiro do Glauber Rocha, a edição original. Às vezes eu fico pensando assim, por que meu pai, um italiano, se interessava tanto pelo cinema brasileiro, inclusive, né? Que para um italiano, imagina, né? Mas ele tinha uma curiosidade danada e eu acho que isso me influenciou muito de alguma forma, indiretamente e diretamente, né? Até hoje eu tenho esses livros. Meu pai tinha livros de linguagem do cinema, do Renato Meira, a linguagem do cinema, e de vários outros autores, que a editora Civilização Brasileira costumava editar muito esses livros de cinema. E ele comprava tudo. Eu não entendo, porque eu não me lembro de ver o meu pai indo ver cinema brasileiro. Quando a gente ia ao cinema, era para ver esses filmes mais interessantes, né? Mas eu na minha memória eu não lembro dele indo ver um filme do Glauber Rocha, por exemplo, né? Mas tinha lá o livro do Glauber Rocha. Legal, Sérgio. E em relação a esse período que você viveu e hoje, por exemplo, você acha que existe um espaço democrático também para se ter acesso a esse tipo de produção? Enfim, no Brasil, de uma forma geral, de você poder assistir mais hoje aos filmes brasileiros, aos filmes de outras nacionalidades que não sejam necessariamente filmes americanos, como, por exemplo, filmes europeus, filmes japoneses, filmes latino-americanos, ou você acha que hoje é mais difícil esse acesso? Enfim. Não, é mais fácil. Já foi até mais fácil, né? Porque a gente pode pensar historicamente assim. Nos anos 60 e 70, tinha os cineclubes, que eram incríveis, porque eles traziam toda a melhor produção do mundo, né? Do que se fazia, vamos dizer, de mais avançado no mundo. E os cineclubes tinham a vantagem de você sempre discutir, faziam cursos e também discussão e debates depois dos filmes. Agora, se você pensar, a produção e a exibição de filmes era muito menor. Brasília, depois que os cineclubes foram entrando em decadência,
ficou num período muito ruim, porque você só tinha Cinemão, Cine Atlântida e outros cinemas de shopping. Mas aí foi melhorando, porque a Escola Parque acabou, mas o Cine Brasília continuou programando alguns bons filmes, e depois veio a Academia de Tênis, vamos fazer um salto histórico aqui, que proporcionou uma ampliação enorme vamos dizer assim, da visibilidade de filmes de outras geografias, porque quando você não tem cineclube, o que acontece é o seguinte, ou você passa filme norte-americano, os blockbusters, ou alguns filmes melhores norte-americanos, e filme europeu. Mas europeu, na época, era francês, italiano e só, que eu estou me lembrando aqui, algumas vezes um filme inglês e tudo mais. Mas hoje, quando a academia chegou em Brasília, com aqueles 10 cinemas, né, ainda teve o festival, né, o FIC, que trazia toda a melhor produção do cinema mundial durante o período do festival. E a academia mesmo é o que hoje a gente pode chamar do que é o Liberty Mall. O Liberty Mall são só 4 salas, mas a academia tinha 10. Então, esses cinemas, como o cinema da academia, que acabou, o Liberty Mall, e um pouco o Casa Parque, porque o Casa Parque é o seguinte, 70% da programação é filme comercial, porque ele tem que pagar aquele aluguel caríssimo, né? Mas ele tem ali 30% de produções também muito interessantes. Então, a gente ficou, hoje em dia, a gente tem, não sei como é que vai ser depois da pandemia, né? Eu não sei nem se vão falir os cinemas, porque está uma loucura, né? Mas esses cinemas, como por exemplo os Espaços Itaús, o Casa Parque e o Cine Liberty Mall, possibilitam você ter contato com filmes de várias cinematografias, que é o que mais me interessa, porque o filme mais comercial você vê na televisão, ou sei lá, você pega em DVD, nem existe mais praticamente, né? E você vai também quando você quer ver um filme desse, né? Mas o interessante é você ver filmes do mundo inteiro, né? Das várias geografias, filmes das mais variadas procedências, né? Então, hoje, você tem mais acesso, inclusive porque você tem festivais internacionais de cinema. Você tem o BIF, né? E principalmente o BIF, que ainda existe, e muitas mostras de cinema. Eu, por exemplo, eu fui programador do Cine Brasília, né, durante 7 anos, e eu fazia mostras com as embaixadas, juntamente com as embaixadas, de tudo quanto é tipo de cinema, e procurava sempre esse tipo de variedade, né, de trazer filmes das mais variadas cinematografias e filmes que dificilmente entrariam no circuito comercial de cinema. E também, eu, quando era programador do Cine Brasília, eu entrava em contato com distribuidoras e pegava aqueles filmes que, curiosamente, mesmo com o Liberty Mall e com o Casa Parque, não entravam no circuito, não entravam em cartaz. Por que eu não sei, porque inclusive teve há um tempo atrás uma mostra chamada Inéditos em Brasília, que um produtor do Rio de Janeiro chegava com um pacote de filmes lançados naquele ano ou no ano anterior e que não tiveram distribuição no Brasil. E quando você ia contar, era tipo 100 filmes. Tinha 100 filmes que os exibidores não se interessavam em passar. Por 2 motivos. Um, porque achavam que era experimental demais, ou vanguarda demais, e também porque, na verdade, mesmo com o Casa Parque e o Liberty Mall, tem pouca sala. A produção no mundo é muito grande, então você não escoa essa produção inteira, né? O que eu fazia lá no Cine Brasília? Para compensar isso, eu botava 4 a 5 filmes em horários diferentes, né, para possibilitar, para maximizar essa oportunidade das pessoas verem filmes que provavelmente não iam entrar, e não entravam, não iam entrar em cartaz nas outras salas, e que eu achava que, como o Cine Brasília era um cinema público, ele tinha como obrigação proporcionar esse tipo de serviço, vamos dizer assim, né? Uhum. Sérgio, eu queria até aproveitar, já que você falou na questão da pandemia, né, que mudou o mundo, né, de uma hora para outra, né, em poucos meses, e uma das coisas que, enfim, afetou toda a questão do entretenimento, na música, nos shows, e os cinemas, você até falou, não poderiam ficar de fora, mas a gente viu uma questão curiosa, que foram vários festivais que seriam realizados presencialmente, como, por exemplo, o Festival de Cannes, entre tantos outros, né? Festivais, inclusive nacionais, que pela impossibilidade de
terem público físico presencial, por conta de aglomeração, questão de saúde, foram para a internet, disponibilizaram seus filmes gratuitamente, muitos festivais mesmo. E também eu acho que nesse período começou a se fortalecer um pouco mais, acho que você pode falar sobre isso, a questão dos streamings, né, que já não era nova, a gente já tinha há um bom tempo Netflix e outras plataformas, mas parece que tem aquela plataforma, por exemplo, acho que é de São Paulo, me falha a minha memória agora, mas que é dedicada só a filmes de arte, e enfim, e como essa tem várias outras, assim. O que você acha dessa questão? E até aproveitando com o gancho do que a gente estava falando antes, você acha que o streaming ele democratiza, por exemplo, a produção? A gente sabe, por exemplo, que o Netflix, aqui a gente assina, então o Netflix ele tem parcerias, né, com a empresa, se eu não me engano, é americana, mas tem filmes do Netflix sendo realizados na China, no Japão, na França, na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, no Brasil. Teve o filme, por exemplo, que foi indicado ao Oscar agora, né, o documentário lá sobre a questão do impeachment da Dilma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você acha que os streamings e a internet, de uma forma geral, eles democratizam o acesso a outras produções, né? Muita coisa que você nem vai encontrar em cinema. E o que você acha também dessa questão dos festivais terem ido para a internet? Isso é legal. De fato, a resposta é sim e não. Pelo seguinte, porque de fato o streaming possibilitou, ampliou a gama de possibilidades para nós, né? Para a gente entra lá, não só tipo Netflix, essas coisas, mas também, como você mesmo mencionou, eu mesmo recebi um monte de e-mail dizendo que tinha, por exemplo, um festival de cinema japonês disponibilizado na internet, era só você clicar gratuitamente, festival de filme israelense, isso acontece, e também tem a Netflix e outras plataformas. Mas é muito engraçado, porque, por exemplo, a minha mãe, eu falei, ô mamãe, você fica reclamando, você quer que eu leve filmes do meu acervo para você? Você tem a Netflix, aí para mim ela fala assim, já vi tudo. Ela disse que já viu tudo. E na verdade, se você for pensar, chega um momento que, vamos dizer assim, a oferta de filmes não é tão grande assim. Por que não é tão grande assim? Porque em streaming, a Netflix, por exemplo, ela produz filmes. Ela produz para ela mesma passar os filmes, então você só pode ver ou na Netflix, ou na Now, ou sei lá onde, em outro lugar qualquer. Mas tem um grande problema. Muitos produtores não gostam do streaming, porque eles acham que não tem uma maneira muito justa de monetizar o ganho deles. Eles acham que estão perdendo dinheiro, eles pensam assim, né? Porque se eu botasse numa distribuição normal, ia ser muito melhor. Então, a pandemia está ajudando a você perceber melhor se isso vai para frente, vai se ampliar, ou se vai encolher. Porque também as pessoas podem achar, daqui a muito tempo, né? Porque eu acho que ainda vai levar um bom tempo para os cinemas terem um público regular, porque as pessoas vão ter medo de ir ao cinema, eu acho que ainda o ano que vem, não sei, isso é um chute, né? Mas eu acho que a gente ainda vai precisar ter uma experiência de um ano ou mais até, para ver se o streaming vai se concretizar como uma primeira opção. Eu acho que não vai ser a primeira opção, mas vai ser uma boa opção. Porque, inclusive, você vai ter vários streamings especializados, né? Você vai ter de cinema, vamos dizer assim, clássicos do cinema, cinema cult, cinema lançamento, como, por exemplo, eu vi o lançamento do filme do Spike Lee, né, que foi disponibilizado não sei se foi, acho que foi na Netflix mesmo, né? Então, isso é um exemplo de que para o Spike Lee foi legal fazer isso, né? Lançar por streaming, né? Mas não é para todo mundo. Eu já soube que muitos festivais, metade dos distribuidores e produtores não querem que o filme passe em streaming. Ele não está tendo festival? Tem um festival de Cannes. Então tem lá 12 filmes passando, mas tem um monte de gente falando, não, eu vou esperar voltar tudo ao normal para lançar o meu filme normalmente, né? Vou dar o exemplo do Polanski, né? Aliás, é um marco da pandemia,
para mim, é o filme do Polanski, porque eu ia sair para ver o filme do Polanski, era em lançamento, estava curioso para ver o novo filme do Polanski, e começou a pandemia a Qual virar uma filme? neurose. Hã? Qual o Eu nome do esqueci o filme, nome por do favor? filme, Ah, eu tá. esqueci o nome do filme. A É o gente filme, discute, sem problema. o novo do Polanski. E aí, eu fiquei na dúvida, falei, pô, será que eu vou, né, cinema, né? Aí eu liguei para um primo meu do Rio de Janeiro, que é cientista, ele virou para mim e falou assim, não vá, porque essa pandemia vai ser coisa feia. Ele tinha razão, né? E eu não fui. O filme eu acho que ficou 2 dias, ou um ou 2 dias em cartaz, e tiraram de cartaz, porque por conta do agravamento, foi justamente ali no limite, quando todo mundo percebeu que o negócio era brabo, né? Então, eu acho que esses exemplos dão conta de que ainda vamos dizer assim, uma incógnita, o que, que vai acontecer com o cinema daqui para frente. A mesma coisa, se você lembrar, quando começou esse negócio de videoclube, videoclube, né? Que alugava Videolocadora, videoclube. videolocadora. Videolocadora, que primeiro com a VHS e depois com DVD. Você achava aquilo uma maravilha, e eu mesmo achei, né? Eu vi, principalmente as videolocadoras que tinham muito filme pirata, que aí você conseguia ver coisas incríveis que tinham lá porque eram piratas e o cara conseguia, sabe lá Deus como, botava a legenda e você via. E aí entrou em decadência, né? As videolocadoras do VHS passaram para o DVD, maravilha, maravilha, e hoje em dia não existe mais, né? Não existe mais, não sei se ainda existe, mas eu acho que não, né? Não Pouco existe mais provável. videolocadora. E com streaming é tal negócio, né? Vamos esperar para ver, né? Uhum. A gente espera que os cinemas voltem, né, e se recuperem, né, que eles possam superar esse momento difícil, assim como muitas empresas de outros setores, não só do entretenimento. A gente sabe que as falências estão sendo grandes, né, enfim, por conta de que não está havendo consumo, mas que o streaming também fique como mais uma opção, né? É sempre bom ter mais É. opções, né? Enfim, recentemente até recebi um e-mail que mostrava justamente no YouTube vários canais do YouTube com filmes de vários tipos, filmes clássicos, filmes sobre mulheres, filmes, enfim, e que eram filmes gratuitos, não eram pirataria, legendados, e alguns de domínio público, outros eu não sei se o diretor cede para passar lá, enfim, mas é totalmente legal. Eu mesmo tive essa experiência, né? Porque o YouTube disponibilizou gratuitamente 3 filmes do Mikio Naruse, que é um dos grandes diretores do quarteto mágico do cinema clássico japonês, e filmes que eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto um filme do Naruse na minha vida, que é um diretor que é raro, tem pouquíssimas mostras do Naruse, são poucas, até historicamente, poucas vezes se disponibilizou o Naruse, e a YouTube disponibilizou com qualidade excelente. Eu vi os 3 filmes do Naruse e aqui acabou que depois eu vi mais 2, então hoje em dia eu posso dizer que eu vi 5 filmes do Naruse, que é de fato genial, do nível do Kurosawa, do Ozu e do Mizoguchi. É o quarteto mágico do cinema japonês. Isso quem fez foi o YouTube. E eu acho que o YouTube vai fazer isso muitas vezes, principalmente com filmes clássicos, por conta de que já venceu o tempo de direitos autorais do filme, né? Então você pode, não sei se esse foi o caso do Naruto, porque você pensa que já venceu o tempo dos direitos autorais, mas aí sempre tem alguém que renovou esse tempo, não sei o quê, e sempre tem alguém que é dono do filme, então é uma coisa complicada. Mas isso mostra, e não foi só o Naruto, depois eu soube que o YouTube você acha que deve até saber, disponibilizou outras coisas Uhum. gratuitamente para o público. Isso é genial. Isso eu acho que vai prosperar, porque vai ter gente interessada em patrocinar essas coisas liberadas gratuitamente, porque isso tem uma amplitude inimaginável ainda. Você não sabe o alcance dessa coisa. Tem que experimentar para ver o que acontece. Sérgio, eu queria aproveitar então, ainda que a gente está falando de festivais, e você é um dos criadores, né, curador do festival Slow Food, realizado há muitos anos, né, e, enfim, durante algum tempo aconteceu em Goiás, em Pirinópolis, depois foi para Brasília, e imagino que este ano não vai acontecer presencialmente, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse festival, o conceito dele e perspectiva, tem perspectiva de ser realizado online ou de voltar futuramente?
Fale um pouco aí Não, sobre esse exatamente. festival. O assunto Slow Food, né? Até pegando esse conceito que é do slow, Slow Food. slow filme. Slow filme. Slow Film é um festival que trata perdão, desculpe, trata da questão do slow food, né? Enfim, pode Exatamente. falar. Foi inspirado num festival que tinha o nome de Slow Food on Film. E eu peguei e adaptei o nome para Slow Film, em português, filme. Não, a gente está trabalhando para realizar o festival online este ano. Vamos ver se a gente vai conseguir patrocinador. E a gente imagina que se tudo caminhar do jeito que a gente está imaginando, pode acontecer em novembro ou dezembro. Essa é uma esperança, que seria a nossa 11ª edição. A gente conseguiu fazer 10 edições, 9 foram em Pirenópolis, que era assim, o nosso sonho era fazer esse festival em Pirenópolis, porque tem tudo a ver a temática do festival com a cidade de Pirenópolis, porque o festival é sobre filmes que têm uma temática local, né? A gastronomia entra sempre dentro desse escopo maior, que são as culturas locais. Então, Pirenópolis tinha tudo a ver. Mas aí a logística era muito diferente, também a gente não conseguia patrocinadores locais lá, e a gente resolveu fazer, a 10ª edição foi o ano passado em Brasília, e foi um sucesso louco, né? Então a gente vai permanecer em Brasília, né? A ideia é permanecer em Brasília, agora com a pandemia, a gente vai tentar fazer esse ano online, que seria uma vitória, né? Porque não está nada fácil. Porque o online parece que é simples, mas não é não. Você tem uma série de despesas que são pesadas, né? Com você descobrir uma plataforma legal e tudo mais, você conseguir que as pessoas liberem os filmes para passar online, aquele negócio da monetização, né? O cara acha, não, online eu não quero, né? Então tem todos esses problemas, mas a nossa ideia é fazer o festival este ano ainda, em novembro ou dezembro. Ah, legal, legal. E um pouco assim do conceito do festival, né? Falando dessa questão do slow food, né? Com a questão da gastronomia. Como é que é? Como é que você conseguiu filmes dessa temática? É difícil achar ou não? Tem muitos filmes que falam a respeito desse assunto. Tem muitos filmes. A gente, inclusive, quando a gente resolveu fazer o festival ele surgiu de um filme que eu pretendia fazer sobre a castanha do Baru em Pirenópolis. E aí eu descobri, fazendo a pesquisa para esse filme, eu descobri o movimento Slow Food brasileiro, primeiro italiano, pesquisei sobre o Slow Food, o movimento Slow Food na Itália, que é a origem dele, depois no Brasil e depois em Pirenópolis, que tem Slow Food Pirenópolis. E eu ia colocar esse tema do Baru dentro também de um contexto maior, que seria o movimento Slow Food. Mas eu tenho uma formação também de sociologia, né? E eu queria fazer. Quando eu vi que existia um festival na Itália sobre isso, que era sobre gastronomia principalmente, né? Eu achava que o nosso festival devia ampliar esse conceito e ser um festival que a gastronomia estaria dentro de uma contextualização local, de cultura local. O que é cultura local? É uma cultura, vou botar entre as anti-globalização, essa comida padronizada de fast food, por isso que o nome é Slow Film, que é justamente para você fazer o contraponto com a cultura fast food, tanto a cultura quanto a comida. E isso eu achava eu ainda acho, né, que é uma questão fundamental hoje em dia no Brasil, porque o que estava acontecendo? Estava se homogeneizando tudo no Brasil, né? Então você era influenciado pela cultura norte-americana e as pequenas culturas locais. Se você vai numa cidade do interior hoje no Brasil, ninguém tem horta, sabe? E as receitas tradicionais também estão desaparecendo, muito em função dessa globalização e dessa homogeneização cultural no sentido mais amplo possível. Então tem esse lado, vamos botar, eu não gosto de usar a palavra político, né, mas tem esse lado político de você se contrapor a essa cultura globalizante, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo tem também a coisa cultural mesmo, que é você mostrar que ao você valorizar as culturas locais, você está valorizando as economias locais e você está valorizando as identidades locais. Porque, por exemplo, senão daqui a pouco não vai ter mais mineiro, não vai ter mais nordestino, todo mundo vai ser Miami, né? Esse tipo de coisa.
Então, esse, o conceito fundamental era esse, né? É esse, né? E claro que outra questão fundamental que é da hora mesmo, é a questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, tudo isso entra dentro vamos dizer assim, desse pacote aí da cultura local, né? Todas essas questões que são políticas, culturais e identitárias estão todas misturadas, tá tudo no mesmo balaio, né? Relações de trabalho mais justas, né? Economia solidária, né? Claro, claro. A gente passou, eu não me lembro se foi numa das primeiras edições do festival, um filme chileno, se não me engano é chileno, eu posso estar enganado, mas é um filme chileno que mostra uma avó preparando um super lanche com tudo ela colhe as coisas na horta dela, e prepara um super lanche para os netinhos que vão passar o fim de semana lá na fazendinha dela, no sítio dela. Aí o filme mostra toda uma primeira parte dessa preparação da vovó, e até que chegam os netos. E os netos chegam e tomam Coca-Cola, sanduíche. Eles levam, né? Ninguém dá a menor bola para a comida super especial da vovó. Então, eu acho que esse filme expressa muito bem isso que eu estou falando, né? E eu, quando viajo pelo interior, eu fico horrorizado. Você vai em cidades por exemplo, você vai no Vale do Paraíba, que era a região cafeeira, e que tinha uma cultura rural muito forte, hoje não existe mais nada. Todo mundo do Vale do Paraíba vai para Juiz de Fora comprar comida industrializada. Ninguém planta mais nada, não tem horta, não tem nada, e você vê, eu acho que é uma questão dramática no Brasil hoje, a questão das dietas. A dieta do brasileiro, hoje você vê a obesidade, a pessoa é pobre e obesa, porque ela só come bobagem. Outro dia quando eu não estava ainda em isolamento, né? Eu fui na banca de jornal comprar jornal, e ali na 314, 313, tem uma escolinha, né? Então os adolescentes, isso às 7h30, para entrar às 8 horas da manhã, estavam lanchando na banca de jornal, que também vende comida, com salgadinho e uma Coca-Cola de 2 litros, isso às 7h30 da manhã. Aí você olha hoje o que está acontecendo, inclusive a mortandade em relação que tem a ver com a Covid, tem muito a ver com a obesidade, que é o fator Sim. primordial. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na TV francesa e diz que o primeiro fator, essa comorbidade que eles chamam, né, para a mortandade da Covid é a obesidade. E a obesidade tem tudo a ver com a dieta, com a má alimentação, com a cultura alimentar equivocada, que tem a ver com a ausência dessas culturas locais que fazem você virar um refém das comidas industrializadas, cheio de aditivos químicos e o diabo, né? Uhum. Legal, Sérgio. Uma aula aí sobre slow food e slow filme. Eu queria que você falasse então um pouco agora sobre o filme que você dirigiu, né? Um dos, né? Que é o Atos, né? Um curta-metragem realizado em 1997, lançado em 98, inclusive no Festival de Cinema de Brasília, e que é uma homenagem ao Atos Pulcão, né? Um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros. Queria que você falasse a respeito do seu filme. Pois é, o filme do Atos é o seguinte, eu fiquei bobo de ver que o Atos, que é um personagem que eu digo até no filme tem essa frase lá, né? Ele ajudou a criar a identidade visual de Brasília. Porque se você pensar, não tem um dia, você vai pensar, você vai achar que eu estou dando um chute completamente louco. Não tem um dia que você não veja uma obra do Atos Bulcão. Por quê? Porque ligou a televisão no Congresso, no Senado, tem um painel de azulejo do Atos, tem em todas as entradas políticas, tem sempre um painel do Atos. Painel do Atos. Você sai na rua, você vai no Parque da Cidade, o banheiro tem azulejaria do Atos Vulcão. Você vai na igrejinha, onde você for, você vê trabalhos do Atos Vulcão. E aí eu fiquei bobo de ver que não existia um filme sobre o Atos Vulcão. E alguém, não sei quem foi, acho que foi a Mila, que virou atriz do filme, falou: Serginho, você não quer fazer um filme sobre o Atos Vulcão? Eu falei: ô Mila,
Querer eu quero, mas eu não conheço ele, dizem que ele é uma pessoa muito tímida, né? Não sei o quê. Não, eu te ajudo, eu sou amiga dele. E foi a Mila que fez a aproximação minha com o Atos Vulcão, né? Porque eu não ia chegar lá, meu nome é Sérgio Moricone, eu queria fazer um filme com você. Ele falou, ah, não, tchau, 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 não te conheço. Então, você tem que ter alguém para fazer a aproximação, principalmente num cara como o Atos Vulcão, que aliás é um doce de pessoa. Depois eu descobri, né, que ele é uma pessoa muito tímida, mas ele é um doce, né? Então, quando eu vi que não tinha o filme, e a Mila me falou isso, eu falei, bom, vou ter que fazer esse filme sobre o Atos Vulcão, né? Mas eu não queria fazer um filme completamente, vamos dizer, linear narrativa. Atos Vulcão nasceu, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha que descobrir um troço que tinha muito a ver. Depois que eu conheci o Atos é uma pessoa que tem uma ironia fina, que você pensa, ele fala uma coisa, você fala, tá me gozando, sabe? Tem uma coisa assim, sutil no Atos Vulcão, que eu falo, tenho que levar isso para o filme, né? Uma coisa meio excêntrica, muito próxima do humor e do espírito do Atos. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que eu faço? Até que um dia teve uma reunião na casa do Vladimir, sobre reunião de cineastas e de pessoas ligadas a cinema, né? E não sei quem foi que me falou, foi o André Cunha, fotógrafo. Ele virou e falou assim, rapaz, você sabe que eu fui lá no Brasília Palace Hotel e está em ruínas, né? Quando ele estava totalmente em ruínas, antes da reforma que o Paulo Otávio fez, e estão fazendo rapel nas paredes do Brasília Palace Hotel. Cara, caiu uma ficha na hora. Eu falei, rapel nas ruínas de um hotel que tem 2 painéis gigantescos do Atos Vulcão, estava tudo estragado lá, né? Eu falei, já sei. E aí, na hora, eu fiz a relação entre o Atos Vulcão e Atos, atitudes em relação à arte. E o filme começa com da galera lá fazendo rapel nas ruínas do Brasília Palace Hotel. E aí esse tipo de associação levou a muitas outras ideias. Como, por exemplo, eu fui conhecendo o Atos e aí ele foi me explicando a obra dele. O Atos era muito engraçado, né? Aliás, eu vou fazer um parênteses de um fato que aconteceu depois, que foi o seguinte. Então, um dia eu fui lá no ateliê do Atos, ele tinha um ateliê e ele tinha a casa que era próximo, inclusive. Ele morava na 715. Aliás, o ateliê era na 715 e a casa dele era na 315, vamos dizer assim, pertinho. E aí, o ateliê tinha quadros e mais quadros encostados na parede, assim, tipo, e bilotes assim, de 10 quadros, né? Aí eu fui olhando os quadros, né? Ele tem uma série de monte de quadros com bolinhas, cheio de bolinha colorida, né? Aí eu separava um, separava outro, e aí eu separei vários da série de bolinhas, que depois no final do filme eu mostro esses quadros. Aí quando eu peguei um, ele falou assim, não é este não. Aí eu falei, por quê? Por quê? Este é muito decorativo. Aí eu falei, qual é a diferença dessa bolinha para... E aí, só sabe que muito tempo depois, eu vi que, de fato, tem coisas que extravasam aquilo que você deseja como arte e passam a ser uma coisa indesejável, passa a ser decorativa e não mais uma obra que ele considerava. E depois eu percebi que de relevância, né? Então, esse tipo de sutileza, eu fiz esse parênteses para mostrar o tipo de personalidade do Atos e também essa coisa que é muito interessante dele e de nós mesmos, a relação que nós temos em relação à arte, né? Tem coisa que é parecida, mas é ruim, sabe? E tem a coisa que é muito próxima, mas é ótima. Tem esse tipo de detalhes que diferencia uma coisa que é artificial e sem valor de uma coisa que é maravilhosa e com valor. Bom, mas aí era só para dizer que aí ele foi me mostrando, fui conhecendo as várias facetas da arte do Atos Vulcão, né? E uma delas eram as máscaras, as máscaras de gesso, como é que chama, meu Deus, que ele chamava? De falsa arqueologia. Então eram máscaras entre carnavalescas e arqueológicas. E aí eu falei,
olha só que coisa interessante, né? E ele ria quando ele mostrava. Isso aqui é o rei Zulu, né? Então era uma máscara falsamente arqueológica. Aí eu falei, vou botar uma ficção no filme, que é um bando de arqueólogos, até o Murilo Grossi, que faz o arqueólogo-chefe, que sai pelo Cerrado procurando peças arqueológicas no meio do Cerrado, né? E até que eles cavam lá no lugar, que é na Serra do Topázio, que é ali em Lusiânia, e que é um lugar lindo, né? Que tem uma cachoeira, chama Serra do Topázio. E aí esses caras chegam e cavam e descobrem peças arqueológicas que, na verdade, são as máscaras do Atos Vulcão. Então, essa falsa arqueologia, eu fiz essa pequena ficção que tem muito a ver com o humor do Atos, porque no filme, depois que tem essa ficçãozinha que os arqueólogos acham as peças do Atos Vulcão, eu corto para dentro da sala do Atos, onde tem várias máscaras arqueológicas, né, entre aspas, na parede. Aí eu contei a história da ficçãozinha e ele está rindo. E ele ri porque era o tipo de relação que ele tinha com a arte, né? As máscaras de falsa arqueologia, como também as fotomontagens do Atos, que são maravilhosas, que são todas irônicas. Ele tinha várias revistas de fotografia dos anos 50, norte-americanas, esqueci o nome da revista, que ele recortava e fazia colagens sempre com sentido irônico, né? Uma mulher chique com uma mendiga, sei lá, estou dando um exemplo aqui, que não existe na obra do Atos, mas só para você ter uma ideia. Então, essas fotomontagens expressam muito o humor do Atos. Então, foi assim que eu construí o filme, primeiro, chegando à conclusão que era um absurdo não ter um filme sobre o Atos Vulcão, e depois eu tentando aproximar a linguagem do filme do espírito do Atos Vulcão. Aí eu vou contar agora o dia que eu passei o filme pro Atos a primeira vez, que eu cheguei, eu estava morrendo de medo, né? Falei, será que ele vai gostar? Tem muita licença poética nesse filme, né? E o Atos já estava muito doente, a vozinha dele não saía, né? Aí eu dublei o Atos Vulcão com a voz do Geraldo Moraes, né? Que faleceu, o cineasta brasileiro, né? Que faleceu. E a voz, né, toda bonita do Geraldo Moraes, né? Aí eu passei o filme pro Atos, lá no Cine Brasília, eu do lado dele morrendo de medo, e aí eu tive que perguntar, né? Ele ficou calado. Gostou, Atos? Ele falou, principalmente da minha voz. Legal. Que não era Legal, Sérgio. Parabéns aí. Que bom que você pôde fazer esse filme e que ele ainda teve a oportunidade de ver o filme, né? Sérgio, bom, eu conheci o Sérgio, deve ter mais de 25 anos, quase 25 a 27 anos, sei lá. Não vamos entrar em detalhes, mas eu lembro que o Sérgio ele é professor e leva o cinema em cursos sobre a linguagem cinematográfica, exibe filmes para jovens, para adolescentes. Eu fiz o curso do Sérgio aqui no Espaço Cultural Renato Russo, em 1995. E foi muito bom esse curso, porque o Sérgio passou mostras do Fellini com vários filmes. O Sérgio tinha aqueles videolasers, né? Não sei se você ainda tem, né? Fantásticos, lindos, né? Aqueles equipamentos e tal. Isso antes do DVD. E ali eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez filmes assim do René Clair, do Jean Vigo, Jean Cocteau, Jean Renoir. Muita coisa legal, aquele filme de 1926, eu acho, com a Mary Pickford, Swans, né? Um filme preto e branco, meio gótico e tal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da educação, do cinema, como é que isso pode contribuir. E antes disso, a Josiana Paganini, que está aí, perguntou se o Atos está disponível no YouTube para ser visto. Não está. Não tá. Se ela quiser ver, a gente dá um jeitinho, eu mando uma cópia para ela. Tá bom. Mas fale um pouco dessa questão dos cursos de cinema que você dá. E depois foram muitas e muitas mostras que eu vi ao longo da vida, aí sendo organizadas em vários lugares de Brasília pelo Sérgio, inclusive depois programador durante muito tempo Cine Brasília, sempre um bom gosto, fantástico, e abrindo esses horizontes de filmes pra gente.
Você falou que você fez esse curso em 95, foi o primeiro ano que eu dei curso lá na 508, porque eu era do convênio não sei se na época era Secretaria de Cultura ou ainda era Fundação Cultural, em 95, não me lembro, com a Secretaria Educacional, com a Secretaria de Cultura. Eu era desse convênio. Aí eu fui, porque antes disso eu fazia vídeos educativos, eu acabei virando professor da Secretaria de Educação, e eu trabalhava num lugar chamado Centro de Tecnologia, produzindo vídeos educativos. Fiz um monte, 100 vídeos educativos. E aí, com esse convênio, quando abriu a 508 Sul, foi logo, acho que em 95 mesmo, que foi reaberta, né? Foi em 95 com o TT Catalão. O TT entrou em contato e perguntou se eu podia ser deslocado para lá para dar aula. Aí eu fui. Fiquei 20 anos dando aula lá. Saí justamente depois para o Cine Brasília. E nesse curso de 95, foi o primeiro que eu fiz, e eu fiz justamente um curso sobre Fellini, que chamava o Circo Imaginético de Fellini, que os alunos construíram até bonecos. Bonecos baseados... boneco. Pois é, bonecos baseados nos personagens de Fellini. Bom, aí eu continuei dando curso, eu levava vídeo laser, que na época era o máximo, né? Hoje em dia nem existe mais, para você ter uma ideia. Ainda tem? Tenho e não me desfaço, porque... E tem equipamento para ver? Eu tenho. O meu quebrou, o original, eu fui tentar consertar, aí o cara falou assim, não conserta esse troço não, eu tenho um aqui, ó, Pioneer, que o cara deixou aqui, não quer mais saber disso, porque ele é um cara moderno, quer tudo, agora quer DVD. Eu falei, me dá esse negócio aí. Aí paguei lá, não foi baratinho, né? Um super vídeo laser da Pioneer. Está funcionando direitinho aqui em casa. E eu não me desfaço porque ainda tenho filmes que só saíram em vídeo laser, né? Mas eu vou contar uma coisa engraçada. Eu fiz uma mostra, você lembrou, eu fiz várias mostras lá, muitas delas articuladas com cursos como Almodóvar, e uma delas foi com o Jacques Tati. Eu fiz uma mostra que anunciei nos jornais e tudo mais, e chamei um dos meus grandes mestres, o outro Vladimir Carvalho, o Geraldo Moraes, outro Geraldo Rossi, Geraldo Moraes, Rogério Costa Rodrigues e Vladimir. E eu chamei o Rogério, que era um ermitão, não saía mais de casa e só ficava vendo filmes hollywoodianos clássicos. Nunca mais participou do Festival de Brasília, ele que foi uma das pessoas importantes no início do Festival de Brasília, Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, e eu chamei porque eu sabia que o Rogério gostava de mim, né? Eu fui aluno dele e tudo mais. E ele aceitou, cara. Eu acho que só aceitou o meu convite. Ele não ia para lugar nenhum. E eu chamei ele para abrir a mostra que abria o curso sobre Jacques Tati. E aí ele foi lá, porque o Rogério fala lindamente, ele tinha uma capacidade de retórica maravilhosa, e um humor também fantástico. E ele abre a mostra dizendo assim, me liga uma bem presa, eu detesto Jacques Tati. Aí ele falou lindamente, no final eu mesmo estava achando o Jacques Tati uma desgraça. Porque isso é mentira, né? Eu continuo achando ele um gênio, mas ele falava tão bem que eu falei, eu acho que ele tem razão, né? Mas eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa curiosa. Uma coisa curiosa. E aí, depois eu fiz várias outras mostras, muitas com vídeo laser, depois eu passei a usar o DVD, né? Eu levava equipamento meu, sempre, lá não tinha nada, nunca teve nenhum equipamento. Eu passei 20 anos levando os meus equipamentos e desmontando e levando para casa, todo dia, porque não tinha lugar para guardar lá. Então, essa foi a minha participação lá. E nesses 20 anos, eu acho, só para concluir, eu acho que eu criei muitas vocações, porque a 508, como eram cursos gratuitos, chegava uma galera jovenzinha lá, que não sabia o que ia fazer da vida, né, antes de entrar para a universidade, e o curso, que era um curso que era bem leve, eu nunca baixei o nível do curso, mas é claro que era para quem não tinha nenhum conhecimento de cinema. E esses cursos, eu acho que eu fiz a cabeça de muitos futuros cineastas, porque eles foram ver os cursos ainda muito jovens e acabaram que se dirigiram para o cinema
por conta desses cursos lá na 508. Vários casos depois, vários cineastas de Brasília me disseram que começaram lá fazendo os cursos lá comigo, né? Legal, Sérgio. E você tem toda essa cultura, é parte da sua vida mesmo, de cinema, de ver filmes, e eu fiquei sabendo que só nessa pandemia, ou seja, em 4 meses aproximadamente, o Sérgio já viu mais de 200 filmes em DVD. Nada de Netflix, só DVD, é verdade? É verdade. Mas eu vi também, eu vi os 3 Naruse no Netflix, vi também o Spike Lee. YouTube. No YouTube, no YouTube. Aliás, desculpe, foi na Netflix foi o Spike Lee e o Naruse foi no YouTube. Mas é porque, olha, essa pandemia caiu do céu no seguinte sentido. Porque eu tenho um acervo enorme de filmes que eu compro, ou quando eu viajo eu compro e vou fazendo, vou acumulando. E eu não consigo ver, não conseguia ver. E aí a pandemia foi a chance de eu ver um monte de coisa, de fazer a revisão. Por exemplo, Belatar, do cara do Cavalo de Turim. Eu tenho as obras completas, inclusive aqui, o Tango de Satanás, esse filme de 5 horas, que é uma monstruosidade, uma beleza, uma obra-prima. Então eu comecei a ver os filmes do meu acervo, filmes que eu fica lá na minha filmoteca, né? Esperando uma oportunidade para ver, e você acaba que nunca tem tempo. Isso é que é incrível, né? Por exemplo, eu estou vendo agora toda a obra do Kurosawa, do Ozu, do Naruse é Impossível e do Mizoguchi, sim. Então, Mizoguchi, Kurosawa e Ozu, estou vendo tudo. E isso é impressionante porque você acaba que você percebe aspectos da obra do diretor que você, se você não visse em sequência, você jamais de como é que evoluiu a cinematografia, o cinema de tal ou tal cineasta, né? E eu acabei que descobri de muitos diretores que eu tinha no meu acervo e que eu nunca tinha visto, como esse aqui, ó, Gleb Panfilov, um diretor russo sublime, e foi lançado no Brasil. Esses não são brasileiros, mas esses 2 filmes aqui, ó, A Mãe e Vassa, isso aqui foram lançados no Brasil e eu nunca tinha visto, estava lá. E aí eu descobri esse grande diretor, que é um diretor que está vivo, o último filme dele tem 3 anos, né? E vi 5, 6, 7 filmes do Gleb Panfilov. Como chama? Panfilov. Panfilov. É porque está invertido aí, está parecendo invertido, mas beleza. Dá para o pessoal ir atrás. Não. Panfilov. Não, não tem como, mas o pessoal entendeu, vai atrás. Panfilov. E todos eles com a atriz fetiche dele, todos os filmes é com a Ina Tchurikova. Ina Tchurikova, um monstro de atriz, que é uma coisa que eu nem conhecia, eu não tinha visto nenhum filme dele, e eu tinha tudo isso no meu acervo. Estou dando exemplo, né, porque 200 filmes, por exemplo, eu resolvi fazer toda a revisão também do Buñuel. Estou na fase mexicana, faltam 2 ou 3 filmes da fase mexicana, e não vou ver os últimos, porque esse eu já conheço bem, né? E, então estou fazendo muito isso, né? Estou separando obras do diretor, Nanni Moretti. Fechei a obra do Nanni Moretti, vi todos os filmes na ordem do Nanni Moretti, inclusive Palombela Rossa, filmes que são difíceis, né, de ver no Brasil, mas saiu no Brasil. Palombela Rossa saiu numa edição pirata de banca, sei lá. Então, e essa pandemia, ou esse isolamento, possibilitou isso que eu acho que eu jamais faria. Quer dizer, se eu fizesse isso, ia ser muito, vamos dizer assim, não de uma maneira sistemática e contínua, né? De repente, eu falo, vou ver todo o Bergman. Aí tá tudo bem, mas aí esquecia. Mas agora não, você vê, eu já vi 242 filmes, eu contei só porque eu sabia que 242 filmes ainda vai longe esse negócio, né? E isso foi uma maneira muito legal de eu sistematizar. Eu descobri uma coisa incrível revendo os filmes, que eu tinha muitas vezes uma ideia não muito correta da obra de algum diretor, porque a memória, você vai se esquecendo e você acaba que você fixa uns clichês que não necessariamente
são os mais adequados para definir aquele diretor, e você revendo tudo, você vê que na verdade não era bem assim, é assado, né? Isso está sendo Uhum. muito bom. Você é crítico, você sabe, né? Se você não recupera a memória, se você não revê, a memória é traiçoeira, né? Você acaba que fala uma coisa que você guardou na memória, mas que não é bem assim, né? Sérgio, olha, a conversa está maravilhosa. O meu amigo Eugênio, inclusive, fez uma pergunta aí, se você viu o filme O Poço. Eu vi. Achei o filme meio estranho. Eu não sei se você viu esse filme O Poço, mas a questão é só o seguinte: a live do Instagram ela tem um tempo máximo de 1 hora. Então, se a gente não encerrar antes, é derrubado. E aí seria legal encerrar antes, que aí eu posso salvar essa live, vai ficar disponível aqui no meu perfil para quem quiser rever ou indicar para outras pessoas, porque eu acho que já está na faixa dos 55 minutos. Mas eu queria, assim, muito agradecer ao Sérgio, foi uma aula, é uma aula mesmo assim, de cinema. Acho que todo mundo que participou está vendo isso. Só rapidinho, você viu esse filme O Poço? Não, né? Não, que filme é esse? Só para... É um filme do De que... Netflix espanhol, mas enfim, ele queria Não vi. saber. Ah, eu não vi, mas é uma ex-aluna minha me indicou esse filme e eu entrei na Netflix para ver e não sei o que aconteceu, eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que entrou um outro poço, não foi o poço que essa minha aluna tinha sugerido. Deve ter 2 filmes na Netflix chamado O Poço, e aí eu acabei que me distraí com outra coisa e não vi. Mas é bom ele ter lembrado isso, porque vou procurar de novo para ver. É filme espanhol, né? Legal. Isso foi um filme espanhol. Eu queria então te agradecer, Sérgio. Foi fantástica. E eu tinha assim, muito mais coisas para conversar com você. E eu precisaria de pelo menos mais uma outra ou outras lives dessa. Mas assim, eu vou deixar o convite em aberto para que a gente possa voltar quando você quiser. Pode ser até em breve, se você quiser. Depende do seu tempo, da sua vontade, da sua generosidade. Mas tem muita coisa ainda para a gente conversar que com certeza não vai se esgotar agora. É uma questão realmente técnica. Por mim, eu ficaria aqui tranquilamente mais 1 hora te ouvindo. E todo mundo, eu tenho certeza, porque foi uma aula. Muito aqui a gente aprendeu sobre cinema, sobre educação, até sobre coronavírus, né? Você realmente é um craque, você é um fera em termos de conhecimento de cinema e tal. Queria te agradecer a presença de todos. Amanhã a gente tem uma live às 4 da tarde, a live com o Rafa Paulista, que é um violonista. O papo vai ser em torno do samba. Mas obrigado, Sérgio. Valeu mesmo. E vai ficar salvo aqui. Quem quiser rever, e em breve eu espero que o Sérgio aceite o convite de voltar. Ô Marcelo, o prazer foi meu, de fato, e eu estou disponível, viu? Você pode me chamar a hora que você quiser, que estaremos aqui. Tá bom, eu vou te chamar mesmo. Vou cobrar. Tá bom. Obrigado, hein? Um beijo, pessoal. Uma boa noite a todos, hein? Valeu, Serginho. Obrigado. Valeu, valeu. Um abração para você. Abraço. No cantinho à direita, lá em cima.